E então eu fui chamado para um teste. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. Sempre fui aquelas crianças meio metidas a artista. Então quando eu era pequeno eu já pegava umas madeirinhas lá na casa da minha avó, pintava, fazia uns pedacinhos e saía vendendo na vizinhança. Não que ficasse bonito, ficava longe disso na verdade. Mas isso já me ensinou que eu podia ganhar dinheiro com a minha arte. E vejam só que coisa boa pra botar na mente de uma criança. Já durante a escola eu me dava mal em todas as matérias que não era educação artística. Simplesmente não entrava na minha cabeça por que eu tinha que fazer trabalhos pra eles e eu não ganhava dinheiro por isso. Só ganhava notas. Então o sistema educacional brasileiro nunca me atraiu. Como consequência, eu nunca me formei em nada. Mas sempre que me perguntam se eu já fiz faculdade de fotografia ou se eu sou formado, alguma coisa assim, eu respondo. Eu nunca fiz faculdade de fotografia, mas eu já dei muita aula. Com 16 anos, quase 17, eu comecei a aprender a mexer no Photoshop. Era 2006, eu tinha acabado de parar de ir em lan house porque eu tinha ganhado meu próprio computador. Quase todo mundo já tinha computador, menos eu. Logo de cara eu vi que aprender a mexer no Photoshop ia me abrir um mundo de opções. Mas em 2006, no Brasil, ninguém fazia um trampo realmente inspirador. Para um jovem adolescente olhar e dizer, caralho, que trampo foda, quero fazer igual. E muito menos tinha conteúdo em português para aprender o que os gringos faziam lá fora. Então eu tinha que estudar os gringos mesmo, ver o que eles faziam, traduzir o que dava para traduzir. Era o primórdio da fotografia digital. Todo mundo que tinha algum nome na fotografia, que era grande, tinha vindo do filme. E alguns ainda eram relutantes sobre começar a editar foto no Photoshop. Lightroom, acho que em 2006 surgiu o Lightroom. Lightroom tinha recém surgido. Não tinha nenhum nome que tivesse surgido na época do digital já e tivesse se destacado. Então tudo que era feito de mais da hora vinha de fora do Brasil. O Instagram ainda nem existia, então o que os fotógrafos costumavam usar era o Flickr. Eu acho que ainda existe essa rede social hoje. Era lá que eu encontrava todo mundo que era f*** do mundo. Nomes como Joey Lawrence, Lara Jade, Aaron Ace, Rosie Hard, que ainda hoje produzem um trampo muito inspirador. E se você quiser procurar por eles, vale a pena. Nessa de estudar os gringos, eu já estava aprendendo Photoshop. Eu já estava postando algumas coisas no meu Facebook, no meu Orkut, no meu Flickr. E as pessoas já estavam começando a ter noção de que eu sabia mexer no Photoshop. As primeiras fotos que eu comecei a editar foram da minha banda, a Silence. Você já vai entender como isso faz algum sentido na minha história de como eu comecei a fotografar. A gente tocava em eventos de igreja, coisas que o Taos também fazia. Eu era de uma igreja, ele era de outra, e os pastores da nossa igreja eram irmãos. Então não era incomum a gente estar nos mesmos eventos, por isso a gente já conhecia já há muito tempo. E nesse tempo o Taos trabalhava num cara que era um dos fotógrafos de casamento mais famosos e mais caros do Brasil, o Everton Rosa, que por um acaso era da igreja dele. O cara tinha recém fotografado o casamento da Ana Maria Braga, então ele tava explodindo. Além disso, mais uma guria da minha igreja também trabalhava no estúdio dele, a Tayana. Ela era secretária dele, e daí eu pensei, por que não eu, um pequeno gafanhoto de 16 para 17 anos, não poderia conseguir um emprego no maior estúdio fotográfico de casamento do Brasil? Então que eu, muito cara de pau, com as fotinhas que eu editava em casa, de pra Tayana levar meu portfólio lá pro Apple. E então eu fui chamado para um teste. Era um fodendo estúdio, tinha um Dodge dentro do estúdio, pra você ter noção do tamanho do lugar. Fundo infinito realmente era infinito. Tinha 3 andares no estúdio. Na sala de edição tinha uns computadores enormes, uns iMac branco, coisa mais linda. Era o sonho de qualquer editor. No teste eu tive que editar 3 páginas de um livro de casamento. Eu levei a tarde inteira e as folhas ficaram tão boas que eu fui efetivado no mesmo dia. Naquela época o Lightroom tinha recém surgido, então quase ninguém usava ainda. E lá a gente usava o Aperture. Mas era um programa muito parecido com o Lightroom. Ou que surgiu o Lightroom, o Everton trouxe o Lightroom pro estúdio. A gente foi provavelmente um dos primeiros estúdios do Brasil a estar usando o Lightroom. E também a estar ensinando, porque nós dávamos algumas aulas de edição nos cursos e mentorias que o Everton fazia dentro do estúdio. Ele trazia alguns fotógrafos de todo o Brasil e a gente ensinava algumas coisas pra ele. Quando eu ainda trabalhava no estúdio, eu fiz as minhas primeiras fotos, que foi num show do grupo antigo de rap do Taos, Paralelo. Essa foto aqui foi batida pelo Dormes, acho que na primeira sessão fotográfica que ele tava fazendo, se eu não me engano. Ficou da hora. Eu nem sabia mexer na câmera direita. Eu tinha uma Rebel, uma Canon Rebel 400D e uma 1855 e de alguma forma eu consegui fazer umas fotos boas, não sei como. Eu simplesmente não sabia configurar a câmera direita. Meses depois eu peguei uma segunda câmera, até tenho ela aqui. Deixa eu pegar ela pra vocês verem. Uma Nikon D90, que foi a primeira câmera a filmar e tirar fotos junto. As pessoas acham que foi a Canon 5D Mark II, mas não, essa aqui foi a primeira. Ela filma em HD, 720 e é uma droga. 5D quando veio depois era bem melhor que essa aqui. Mas essa aqui foi a pioneira. E mano, era uma câmera que filmava. Isso abriu um novo horizonte. Mas isso é assunto pro meu próximo vídeo, que vai ser como eu comecei no vídeo. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que o próximo vídeo vai ser massa também. Foi que surgiu o primeiro casamento pra fotografar e sim. Eu tive uns amigos corajosos que me contrataram pra fotografar nessa época. Aqui tem algumas fotos desse casamento.
Eu vou passar algumas fotos enquanto eu tô falando aqui também. Eu lembro que eu fui perguntar pro Everton se eu podia fazer o casamento, né? Porque a gente trabalhava com exclusividade naquela época pra ele. Aí quando eu falei pra ele o quanto eu tinha cobrado R$1.000 pra fotografar o meu primeiro casamento, ele se apavorou e falou, lógico que pode. Vai lá e arrebenta, guri. E pensa, eu nessa época tinha uns 17, quase 18 anos e ia fotografar meu primeiro casamento. Era um passo muito grande pra mim. Enquanto eu tô falando, tem umas fotos desse casamento passando por aqui. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo só contando como foi fotografar esse meu primeiro casamento. Comenta aqui embaixo se você quer isso. Posso mostrar até o livro inteiro como é que ficou. Depois de um bom tempo que eu tava lá, eu acabei conversando com o Everton e a gente viu que era mais fácil eu sair do estúdio e trabalhar de casa. Afinal, eu passava 2 horas por dia no ônibus. Eu passava 1 hora indo, 1 hora voltando todo dia. Eu morava em Sapiranga, o estúdio era em Novo Hamburgo. E editando os livros e portfólios do Everton em casa eu podia ganhar mais do que sendo um contratado fixo. E agora que eu tava trabalhando de casa, eu comecei a ter tempo pra fazer os meus próprios trabalhos. Além de editar portfólio e livro de casamento de vários outros fotógrafos que eu conheci lá no Everton. Com o tempo, o meu volume de trabalho foi aumentando tanto que eu acabei parando de editar o portfólio de outros fotógrafos. Teve um ano que eu até abri um estúdio, cara. Eu não sei porque eu fiz isso. Eu não gostava de acordar cedo. Eu chegava no estúdio, era umas 6, 8 horas da noite. Então eu tinha um estúdio de 2 andares que eu praticamente não usava. Até porque, como eu tinha estudado muitos fotógrafos de fora e a maioria não fazia foto em estúdio, só no Brasil mesmo que todo mundo fazia foto em estúdio naquela época, e eu queria mais era me meter no meio dos matos, no meio das construções e fazer umas fotos muito loucas. Coisa que lá por 2008 não acontecia no Brasil. Pouquíssima gente fazia. Pra falar a verdade, não precisa nem ir tão longe. Eu vi esses dias no meu Facebook um comentário de 5 anos atrás de alguém falando que as minhas fotos eram muito diferentes do que você via por aqui. Então imagina naquela época. Isso me fez me destacar muito rápido, mesmo sendo muito novo. Depois de um tempo eu fechei esse estúdio, já não fazia sentido nenhum trabalhar nele. E continuei trabalhando de casa, que foi o que eu sempre preferi. Não que talvez algum dia eu não queira ter um estúdio de novo, mas com certeza não vai ser para trabalhar nos horários normais como deveria ter sido naquela época. Desde que eu iniciei no mundo da fotografia e da edição em 2006, já fazem uns 13 anos acho, eu já fotografei de tudo que vocês podem imaginar. No começo eu fazia tudo que aparecia. E não vou dizer que isso foi ruim, foi até bom, porque hoje em dia eu não me aperto em nenhum lugar, eu sempre sei o que fazer com a câmera. Mesmo quando eu tinha a câmera bem simples, eu sabia tirar leite de pedra. Boa parte do meu portfólio hoje em dia ainda é composto de fotos que eu tirei lá atrás, com a câmera que não era nem full frame ainda. Mas com o tempo tudo muda e hoje em dia eu já posso fotografar o que eu quero, os nichos que eu quero, usando um equipamento muito melhor que antigamente. Mas pra começar, mano, dá pra começar até com um celular. E eu fiz até um vídeo ensinando pra vocês como começar sem ter câmera. Uma estratégia pra você começar a ter os seus primeiros trabalhos mesmo sem ter uma câmera. Se inscreve no canal que logo eu posto esse vídeo. Mas começar tão cedo me fez passar por diversos obstáculos, que acabaram me ajudando a descobrir maneiras de me destacar no meio de tanta gente mais velha e bem mais experiente que eu. Eu descobri que se eu fotografasse com uma fotografia com uma edição diferenciada, eu não ia precisar de anos de experiência. Eu podia conquistar tudo com as técnicas certas e um trabalho bem feito. E de fato eu conquistei tudo graças à fotografia. Conheci pessoas incríveis de todos os lugares. Tem até fã-clubes meus no Insta. Uma menina, a Dani, dona de um dos meus fã-clubes, foi de Araxá, em Minas, até Niterói, no Rio de Janeiro, de ônibus. 800 km só pra me conhecer. É algo inimaginável que a fotografia faça você tocar a vida de tantas pessoas. E graças à fotografia eu já tive chance de trabalhar com marcas globais como Coca-Cola, Grendene, Ortopé, LG, Blizzard, OneFootball, entre tantas outras. Eu viajei por quase todos os estados do Brasil mais de uma vez. Eu já usei a fotografia até pra me levar de uns perrengues chique fora do Brasil. Além da fotografia ter me causado infinitas experiências e ter causado tanta sensação boa em tanta gente que viu uma foto sua de um modo que ela nunca tinha se visto antes. A gratidão de uma pessoa quando ela vê a melhor versão dela retratada por você, uma coisa que ela não consegue ver no espelho, ela consegue ver através da sua fotografia, é algo que faz tudo valer a pena. A fotografia transforma vidas, transformou e oportunizou coisas que eu jamais imaginei que eu poderia ter. Experiências que talvez eu nunca tivesse a chance de ter vivido se não fosse através da fotografia. Se não fosse eu acreditar que eu podia viver daquilo que eu amava. Que eu não precisava seguir os roteiros que costumam apresentar pra gente quando a gente é jovem. Podia realmente viver, não só existir e fazer o que todo mundo faz. Com essa frase de reflexão completamente cabulosa, eu digo que foi um prazer inenarrável tê-los aqui. Eu guardo vocês no próximo vídeo que vai ser como eu comecei no vídeo. Deixe seu like, se inscreva aqui, valeu, falou! Fotos, tudo que tu faz. E também eu queria muito ser fotógrafo, porque é muito legal.